Olá meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre Camilo Boito. A ideia não é falar sobre a história e nem a biografia dele, mas acho que eu tenho que dar uma breve introdução sobre o mesmo. O Boito nasceu em Roma e estudou arquitetura na Escola de Belas Artes em Veneza. Lá ele foi muito influenciado por John Ruskin, um arquiteto da arte medieval. Durante seu extensivo trabalho restaurando prédios antigos, ele tentou reconciliar os conflitos de visão de restauro na arquitetura de seus contemporâneos, principalmente do próprio John Ruskin. Essa reconciliação de ideias foi apresentada na terceira Conferência de Arquitetos e Engenheiros Civis de Roma, em 1883. Na ocasião foram enunciados por ele 7 princípios fundamentais do seu restauro, que são a ênfase no valor documental dos monumentos, evitar acréscimos e renovações, porém, se necessário, ter caráter diverso do original, sem fugir da ideia principal do conjunto. Utilizar material diferenciado do original para realizar complementos de partes deterioradas. Obras de consolidação deveriam limitar-se ao estritamente necessário. Respeitar as várias fases do monumento, sendo retirado algo novo somente se notório a inferioridade em relação ao conjunto. Registrar as obras tanto com fotografias como documentos. Colocar uma lápide apontando a data e as obras de restauro que foram realizadas. E por fim, a notoriedade no restauro. Boito sempre chamou a atenção para o fato de que a restauração e a conservação não são a mesma coisa. Na verdade, até com muita frequência, são antônimas. Os conservadores são tidos como homens necessários, enquanto os restauradores são sempre tidos como perigosos. Dessa forma, ele dirige seu discurso sobretudo aos últimos, pregando a precedência da conservação sobre a restauração e a limitação ao mínimo necessário. A abordagem em relação a formas de restauração de diversas artes, escultura, pinturas e arquitetura, cada uma com suas particularidades e complexidades. Entre outras características de Boito, podemos citar que ele não concordava com as adições sucessivas de restauração. Para ele, era necessário saber o momento certo de parar, realizando o mínimo de intervenção possível, sem acréscimos e sem supressões. Ficava evidente o respeito que o acréscimo ao longo da história deveria ser orientado ao mesmo tempo à mínima intervenção possível. Boito admitia contradições em suas próprias teorias, uma vez que o assunto era contemporâneo e as mesmas estavam ainda em formação. Ou seja, tudo isso que ele defendia poderia ser alterado com o tempo. As suas ideias eram bastante maleáveis. Devido à inspiração de Boito por Ruskin, muitas vezes as ideias apresentadas se aproximavam bastante, principalmente apontar para a pouca intervenção que deveria existir no monumento. Na verdade, esta aproximação refere-se ao mesmo princípio fundamental, não alteração substancial do monumento, à medida que Boito acreditava na necessidade de certas restaurações. Outra característica presente em Ruskin, que se desenvolve nessa teoria, é a valorização das ruínas, entendendo e reconhecendo a sua beleza. Não há, por parte da teoria aqui analisada, a vontade de que as mesmas voltassem ao aspecto original do edifício, e sim que elas permaneçam como são. Nesse tipo de coisa se afasta totalmente um possível complemento ou elemento adicional. Também o medo em relação à restauração como grande perigo distancia o pensamento de Boito dos escritos de Leduc, aproximando-o mais uma vez de Ruskin. Ele defendeu suas teorias de restauração e arquitetura utilizando a pintura e escultura como exemplo concreto das particularidades de cada área, de forma que admitissem a mesma importância. Alertou que o mesmo restaurador, possuindo conhecimento pleno dos estilos de arte e de arquitetura, ele deveria buscar nos documentos originais da obra fontes primárias para que a proposta de intervenção infringisse o mínimo possível das suas ações. Concluindo aqui, a sua tese defende que as intervenções deveriam conservar nos monumentos o seu velho aspecto artístico e pitoresco, entendendo isso como respeito à materialidade do objeto. E a partir de seus pensamentos foi feita a distinção precisa entre o significado de restaurar e conservar, chamando a atenção que conservação periódica seria um instrumento eficaz de preservação, e que a restauração só deveriam ser feitas quando necessárias, e que os complementos feitos à obra, quando necessários, deveriam demonstrar que são contemporâneas, diferenciando-se do material original.